Porque não tem muita coisa ou muito tempo para relatar ou informar sobre monitoramento eletrônico, né? Lógico, sobre a tecnologia dele talvez, mas não é essa a nossa área. Isso está superado, como funciona, GPS, ou via celular, ou via radiofrequência, né? Essa não é a questão que importe a nós, ligados à questão mais da área do direito, à questão jurídica. Mas agora, em abril, nós tivemos aqui na Bahia o 12ª Conferência Internacional da ONU. Né? Desde o ano de 55, a ONU faz conferências a cada 5 anos, e esse ano coube ao Brasil a Conferência da ONU sobre Prevenção da Criminalidade, no mundo inteiro. 140 e tantos países compareceram. Durou uma semana essa conferência, eu participei da semana toda, e uma preocupação, o que eu notei, que se tem notado até com literatura, imprensa, é a importância, doutor Humberto, que a segurança pública, que a questão crime, está adquirindo nas sociedades, no processo civilizatório da condição humana. Né? Uma visão muito policial do mundo e da sociedade, que a gente pensava que era mais restrita, talvez, à América Latina, se percebe no mundo inteiro, porque nós entendemos, e nós tínhamos que entender, que a sociedade civil deve ter a gestão, né, a doutrina, o pensamento e a retórica da segurança pública. E nós vimos nessas 140 e tantos países os representantes políticos, né, porque a grande maioria lá dos representantes dos países que estavam lá eram ministros de justiça, eram secretários desta área, dos vários países que lá estiveram, e preocupou que se vê muita gente da sociedade civil falando com um policial. Né? Veja, ninguém tem nada contra o policial, pelo contrário. Né? É uma instituição necessária e benéfica para as sociedades, para o processo civilizatório. Mas essa decorrência, essa questão, por exemplo, você via lá as pessoas planejando tecnologias para os estados gastarem e investir nos crimes que eventualmente podem surgir em razão da evolução da cibernética. Né? Isso foi muito tratado. A questão do avanço, da necessidade de se equipar polícias e tecnologias na questão da droga. Né? A droga o tráfico de drogas, o consumo de droga, ou seja lá o que for, aqui na América Latina e na América toda, ela tem que ser, é um tema que nós temos que rediscutir na nossa sociedade, né? Porque nós corremos o risco de estar criando ou mantendo figuras, instituições informais que são necessárias para a geração de crime, para fortificação de estados policiais. Eu não estou falando de presídio ainda. Né? E é a questão da droga, por exemplo. Né? A questão da droga é um debate que, quando se fala em presídio agora, ou se fala em monitoramento, como nós vamos falar depois, é um debate. Né? E eu me sinto à vontade de falar aqui na OAB de São Paulo, pela vanguarda que a OAB de São Paulo sempre representou no pensamento penal brasileiro, penitenciário, jurídico brasileiro. A verdade é que nós combatemos desbragadamente a droga, nós gastamos muito dinheiro no combate à droga, né, equipando polícias, etc. E as polícias se justificam e buscam cada vez mais recursos, porque nós temos que combater a droga, porque nossa fronteira é imensa, e etc. E tal. E não falta droga em lugar nenhum. Né? E não é só no Brasil. Né? Quem quer droga consegue. Mas que combate é esse? Né? E não é aqui no Brasil, vai aqui na Argentina, vai no Uruguai, eu estive nos Estados Unidos recentemente.
E perguntei lá para pessoas que me receberam, muito bem, vocês querem que a gente combata a droga e tal, mas aqui mesmo eu acho, ao que me consta, quem quer droga consegue. E realmente me confirmaram que consegue. Né? Então nós temos certas... Eu digo isso porque enquanto não se discutir isso, nós não vamos resolver problema penitenciário, nem com monitoramento, sem monitoramento. Né? Vamos pegar os Estados Unidos, a gente tem que pegar como exemplo, os Estados Unidos hoje tem 2,5 milhões de presos. Eles já usam monitoramento, eles começaram já há 20 anos, né, de forma incipiente. Hoje, eles não têm um dado preciso, mas teria em torno de 1 milhão de pessoas lá com monitoramento eletrônico, sendo que 2,5 milhões estão presos nos Estados Unidos. 70% dos presos dos Estados Unidos são consumidores de droga. Consumidores de droga. Lá 1 ano e meio, o jovem fica preso, né, por consumo de droga. Mas os Estados Unidos também não estão mais suportando prender tanta gente. Porque uma diferença, depois eu coloco isso na questão do monitoramento, é que nos outros países o monitoramento é usado na maior parte das situações para penas muito baixas, né, para crimes insignificantes, pena de 2 meses, 3 meses. Né? E alguns países estão tentando antecipar o livramento condicional, depois o cidadão cumprir lá 15, 20 anos, ele antecipa em 1, 2 anos, se tiver bom comportamento, através desse recurso da tecnologia. Mas o Brasil, o senhor colocou antes, o Brasil hoje está com 473 mil presos. Né? Nós tínhamos, há 15 anos atrás, o primeiro censo penitenciário brasileiro, idôneo, foi feito em 95. Nós tínhamos 148 mil presos. Então, houve um aumento de quase 300%, triplicou o número de presos no Brasil nesses 15 anos. Nenhuma demanda. A população aumentou 18% a 20%, população civil, população normal ou livre, nesses 15 anos. E, então, nenhum serviço público foi tão surpreendido por demanda tão grande quanto a questão prisional. Por outro lado, nós temos um déficit de 200 mil vagas, numa visão bem otimista. Porque quando a gente diz no Brasil que tem um déficit de 200 mil vagas, na verdade a gente diz que temos 473 mil presos e 273 mil vagas. Essas 273 mil vagas, grande parte delas são em presídios ou delegacias de polícia, que não prestam, elas, na verdade, dizem, não, nós temos 50, 100 vagas, mas não tem. Né? Ali não dá mais para aproveitar nem as 100 vagas, né? Para tornar um presídio que permita o cumprimento de uma pena, como a lei manda, né? De forma mínima de dignidade para um apenado ou um preso provisório. Então, nós temos uma dificuldade realmente muito grande. O Brasil, talvez, seguramente, do mundo ocidental, eu creio que tem o maior déficit de vagas atualmente. Né? Toda a América Latina tem déficit de vagas também. Mas o Brasil é o maior país da América Latina e nós somos, lógico, nós somos o 4º país do mundo em população carcerária. O que não é uma coisa surpreendente, porque nós somos também o 5º país do mundo em população normal, em população de um modo geral. Mas aqui na América Latina, todos os países têm sérios problemas de superlotação, uns mais, outros menos, por causa das suas populações. Prisões de péssima qualidade, como nós temos no Brasil também, quase todos os países da América Latina têm. E os governos não suportam os investimentos cada vez mais necessários para isso. E no Brasil, especialmente, nos últimos anos, e isso é da América Latina também, e esse é o nosso grande, talvez, nó na questão prisional, e eu diria até na questão criminal. Nós, operadores do direito, as academias, né, os pensadores, a universidade, a literatura jurídica, nós somos o país, eu acho, que mais produz doutores e mestres em direito, especialmente em direito penal. Né? É difícil que um país tenha tanto doutor e mestre em direito penal quanto o Brasil. Então, nós somos a fina flor da produção de conhecimento
em termos penitenciários e penais no mundo. Só que a nossa realidade concreta é uma das piores do mundo. Porque nós, o pensamento, né, a doutrina, a academia foi para um lado, né, os conselhos penitenciários, do qual eu pertenço, inclusive, foram para um lado e a realidade tem ido para outro. Né. Enquanto nós somos mais libertários, mais humanistas, digamos assim, a sociedade quer mais punição, quer penas mais severas. E por que a sociedade quer isso? Porque nós temos realmente índices de criminalidade no Brasil, né, muito preocupantes. Nós somos o quinto país, quinto, sexto, com maiores índices de criminalidade do mundo. Né. Nós temos 25 homicídios por 100 mil habitantes, embora nós tenhamos chegado a 29 mil em 2004, 2006, agora nós estamos refluindo devagar, muito devagar, né, mas estamos realmente hoje com 25, mas mesmo assim, os senhores têm uma ideia, o Uruguai tem 6. A Argentina tem 7, o Chile tem 2. Né? O Paraguai, a Bolívia, tem 14 homicídios por 100 mil habitantes. Nós temos 25. Né? Na América Latina, a gente perde para a Colômbia, que tem questões históricas antigas lá, né? E, portanto, tem índices maiores que o nosso, e a Venezuela. Mas, então, com uma sociedade onde a mídia também, onde hoje o que vende jornal, e sempre foi, o Jornal Nacional era, digamos, o espaço nobre da parte noticiária brasileira, da televisiva. Hoje, metade dele, o mais, é sobre criminalidade. Há 20 anos atrás, o crime não entrava no Jornal Nacional. O Jornal Nacional era os grandes debates, política internacional, etc. Né? Hoje, metade, pelo menos, e dependendo, quando tem um caso Bruno, um caso Nardoni, é quase todo ele. Né? E nos outros nem se fala. Então há uma expectativa, há uma aparência de criminalidade, em parte é real, e a sociedade, com isso, obviamente, quer penas mais severas. E o parlamento, bem ou mal, reflete a sociedade. Se os senhores observarem, os parlamentares da direita, eu vou usar esse conceito ainda, eu sei que ele é discutível, né, são os que tomaram as rédeas do discurso sobre criminalidade. Os parlamentares de esquerda se recolheram. Hoje, quem fala em crime, quem apresenta projeto de lei, quem discute criminalidade, são aqueles parlamentares que querem endurecer as penas. Né? Penas mais graves. O discurso de esquerda sempre foi mais libertário, ele está fora do ar, em parte porque ele não tem também a acolhida da população, de um modo geral, e porque, como parlamentar, uma das ferramentas dele, e assim tem que ser na democracia, é o voto, o pessoal de esquerda se recolheu. Né? A gente não vê aí pessoal do meu partido, do PT, por exemplo, discutindo muito criminalidade. Né? Quem está discutindo criminalidade é o pessoal dos democratas, né? Especialmente os democratas, alguma coisa do PMDB, etc. Mas a gurizada de esquerda se recolheu, está quieta, não tem tratado esse tema. Por quê? Porque se ela for ser coerente com a história das discussões sobre a criminalidade, ela vai dizer, vai ter um discurso que o povo não vai querer ouvir e vai, em suma, não dá voto. Né? O que dá voto realmente hoje e já há algum tempo, é a questão do endurecimento de penas. Então, nessa disputa entre realidade e o que a academia pretende, né, a realidade é que tem vencido. Né? Cada vez mais se aprovam leis. Nós estamos com o nosso sistema penal no Brasil desorganizado, porque o Brasil tem 1.800 tipos penais, me parece. Né? Porque cada fato diferente que surge, o que dê comoção, você faz reformas penais, você cria uma lei, um apêndice legal, etc. Então, dessistematizou o sistema penal brasileiro. E esse reflexo, então, está aí, né? E o reflexo mais contundente dele, negativo dele, é a questão penitenciária. Nós tínhamos em 2004, 2013, nós tínhamos 9% dos presos condenados por tráfico e uso de droga. Aí vem uma lei mais branda, né, em 2006, a lei 11.000, agora, a lei que mudou
a 63, 68, lá do tráfico de drogas, 76, que seria uma lei mais libertária, muito mais. Por quê? Porque ela já não se manda para a cadeia o usuário, né? Só que com essa lei mais libertária, nós triplicamos o número de presos, né? Nós temos hoje 24% dos presos por tráfico de droga. Mas quem é o traficante? É o consumidor. O cara é aquele repassador que trafica droga, né? O pequeno que trafica. Então, eu acho que, como na visão jurisdicional do Ministério Público, não se prenderia mais o consumidor, se prende esses pequenos traficantes. Mas vejam, senhoras e senhores, não são os médios que eu estou falando, são os, desculpe o termo, no Rio Grande do Sul se diz a chinelagem da chinelagem. São os caras mais pobres né? E nós, assim, a imprensa bota assim, lá, não, aqui em São Paulo não sei, eu até leio um jornal de São Paulo, diariamente, há muitos anos, né? E lá no Rio Grande do Sul, a gente vê assim uma foto desse tamanho na capa do jornal, e embaixo diz assim, duro golpe no tráfico de drogas. A foto é da favela mais vagabunda de Porto Alegre, né? Aquelas casebres de lona e tal. Aí diz, mas como que duro golpe está sendo dado aqui? Estão prendendo quem aqui? E, lógico, você prende 10, 20 naquela favela, dali a 4, 5 horas, os postos já estão ocupados por outros, né? Então, esse combate à droga que se faz, que se tem feito, ele beira a piada, ele beira o ridículo, né? Ele beira o trágico, porque, nos casos das mulheres, por exemplo, hoje 60% das mulheres no Brasil são as presas por tráfico de drogas, né? E a gente vai numa cadeia, assim, esses dias eu estive numa cadeia, num estado aí, feminina, onde cabe 150 mulheres, tinha 650. 92% delas lá por tráfico de drogas. Aí a gente olha e fica olhando assim, diz, bem, o tráfico de drogas é uma coisa que movimenta bilhões de dólares, né? Isso, a gente desde criança ouve isso e sabe disso. Aí a gente vai na cadeia e vê os condenados por tráfico de drogas, é o que tem de mais pobre da cadeia. São mais pobres que as autoras de furto, de roubo. As pessoas mais pobres, realmente, das cadeias são essas pessoas que estão lá presas porque fazem mercancia de um negócio que rende bilhões de dólares, e de fato deve render, né? Então, essas questões, eu fiz isso numa introdução, e não penso que a minha finalização vai ser proporcionalmente tão longa quanto a introdução, que eles vão sair daqui à meia-noite, que eu nem falei ainda em monitoramento eletrônico. Mas, para se introduzir o tema, né, e dizer que nós realmente precisamos, né, fazer uma análise, um debate muito grande na questão da criminalidade, eu diria que até no mundo. Nós aqui na nossa aldeia, no Brasil, no que nos compete. Porque é uma sensação assim de que a sociedade humana, na medida que ela vai obtendo bens da vida, né, a tecnologia tem permitido, o próprio Brasil, que é um país com muita pobreza, muita diferença social, tem melhorado, né, economicamente, estamos longe ainda de atingir um sistema de igualdade, né, ainda somos uma sociedade com um nível de indecência ainda marcante, preocupante, mas o Brasil tem melhorado. Então, que a segurança pública se tornou o bem da vida que as pessoas estão mais querendo, né? Querendo ou não, porque uma coisa estranha é que a gente vai, eu sou lá do Rio Grande do Sul, né? Eu vou muito para a Argentina e para o Uruguai, porque ali a gente vai de carro, vai fim de semana, vai. E lá quase não tem criminalidade, né? Então eu estive no Uruguai há 4 anos atrás e teve um latrocínio no Uruguai, numa cidade lá chamada Paysandú. Eu fiquei 15 dias lá e aquilo foi tema dos 2 jornais. Lógico, o Uruguai é um país pequeno, tem 3,5 milhões de habitantes, mas é um país. Eles ficaram 15 dias indignados, os 2 maiores jornais lá, como é que isso ocorria? Um latrocínio. Foi um tema. Aqui nós abrimos, pelo menos lá em Porto Alegre, aqui em Brasília, todo dia você vê latrocínio. E nos debates para a presidência lá agora,
como na Argentina também, vejo, eles têm criminalidade muito menor. Se nós tivéssemos criminalidade aqui, nós nem tocaríamos no assunto, provavelmente. Foi o tema principal das campanhas, mas está aumentando a criminalidade, etc. E se as autoridades policiais falando muito, os magistrados, os fiscais, o Ministério Público e tal. Então, há um caminho assim na sociedade que me parece muito perigoso se a gente não fizer uma análise e se a sociedade civil não começar a adquirir mais e ter consciência disso, a questão de estados verdadeiramente policiais, né, que estão se fermentando em vários países do mundo, e aqui no Brasil, especialmente, a gente tem, pelos nossos índices de criminalidade, nós temos essa situação que a sociedade... Eu falo esse discurso aqui porque aqui eu estou, no meu entender, eu acho que não me equivoco, no que há de mais libertário em questão de Estado de Direito, que sempre foi, né, a instituição dos senhores e das senhoras, a OAB, os advogados. Então, esse tema, né, como voltando, me preocupou muito o que eu vi lá nesse Congresso Internacional, que a gente acabe justificando muitas coisas que foram antevistas, aí todo mundo viu falar do livro 1984, do George Orwell, do Admirável Mundo Novo e outras obras de ficção aí que previam uma sociedade extremamente policiada. E nós estamos hoje o sonho de todo prefeito é câmeras, né? Câmeras de, sei lá, no Ministério da Justiça, as prefeituras lá do lugar mais isolado do mundo, às vezes. Tu diz, mas o que o senhor quer botar câmeras lá? É uma aldeia que o senhor mora? Câmera tem estético botar lá, deixa suas árvores, seus passos lá. As câmeras nas ruas, né? Mas isso combate a criminalidade, etc. E a gente está indo, né, para esse caminho nessa questão de combate à criminalidade que, obviamente, tem que se debater e combater. Bom, agora eu vou ficar só com a questão prisional, então. E aí, voltando ao grande problema no Brasil, que é a questão de superlotação, né? O Brasil tem uma lei, que é a Lei de Execuções Penais, que é de 1974, que, olha, não sei se no mundo tem uma lei tão boa. Ela é uma maravilha, a Lei de Execuções Penais, né? Tem 26 anos. Ela diz que cada preso tem que ter cela individual, de até 6 metros quadrados, sala de aula, estudo, etc., né? Progride de pena, assistência médica, bem, psicológica, individualização da pena desde o início, etc. E a gente vê o que tem por aí, isso não se viabilizou, né? Prevê colônias penais, em 1974, o semiaberto vai para uma colônia penal. Mas hoje o preso é urbano, né? E já começava a ser urbano, quase todo ele, na década de 80. Então, colônia penal, os presos não vão trabalhar na agricultura, né? Primeiro que eles não têm. Mas faz ele trabalhar à força, tem que não, mas a força não dá, e depois ele tem que trabalhar alguma coisa para ser produtivo para a sociedade, não. Quando ele sair de lá, ele pode continuar trabalhando. Então, ele vai sair de lá, morando em São Paulo, Porto Alegre, ele vai trabalhar onde? Não vai trabalhar no campo, ele não é proprietário de terra, né? Tampouco vai ser peão de estância lá no sul do Rio Grande. Então, essa lei, de fato, e a gente ainda insiste com ela como uma grande lei, que ela vai ser cumprida e que a gente não sabe se é boa ou má, porque nunca se tentou cumpri-la, de fato. Só que, lamentavelmente, eu acho que a gente não vai conseguir cumprir a lei, né? Não se vai conseguir. Até porque hoje a gente tem que pensar em outras soluções e outros caminhos, né? Porque nós trabalhamos como se a cadeia fosse um lugar passível da redenção humana, né? Pô, cadeia é um lugar que o cara entra ruim e pode sair bom de lá. Mas nem na rua a gente muda, né? Tem cara que está há 20 anos com psiquiatra e não teve alta, né? Na rua, com psicólogo, e não é para isso que é psiquiatra mesmo, para mudar as pessoas. Mas a gente botou na lei, botou na cabeça, botou na doutrina, que cadeia é um lugar que as pessoas podem ser melhoradas lá dentro. O que eu tenho visto
com cadeia, e olha, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Ao invés de melhorar as pessoas, os presos, o que as cadeias têm o condão, têm a capacidade de fazer, é piorar os agentes penitenciários. Né? Para isso a cadeia tem servido. Pessoas que se tornam agentes penitenciários, que são pessoas, né, normais, boas, né? Lá dentro, não que elas se tornem piores cidadãos na rua, mas lá dentro, não sei porquê, elas viram autoritárias, o exercício da humilhação, mesmo que tenham condições, passa a fazer parte. Não sei porquê, eu acho que é porque é um lugar onde não tem liberdade, que é uma instituição fechada, acaba acontecendo isso. Quer dizer, ao invés de ressocializar preso, tenho visto mais a cadeia dessocializar os trabalhadores do sistema. Então, cadeia, de fato, é uma coisa que a sociedade civilizada vai ter que entender que tem que ser cada vez mais restrita. O problema é que, no Brasil, nós ainda temos que fazer cadeia para suprir essas pessoas que estão presas em verdadeiras... pode-se usar o termo, tem lugar, e já não é mais figurativo. A CPI, aí, há 2 anos atrás, mostrou que tinha preso praticamente cumprindo pena em pocilgas, não é? Já nem como figurativo, né? Em algum estado aí. Então, nós temos essa tarefa de também gerar vagas no sistema prisional. E só agora, nos últimos 3, 4 anos, os governos estão começando a se dar conta, né, de que se deva investir também em geração de vagas. Porque os governos gostam de dizer, não, eu não gosto de construir cadeia nacional, construir escolas. É verdade, né? É melhor construir escolas. Mas, então, vamos conviver com isso. Vamos conviver esses cidadãos colocados, porque nós temos hoje quase 60 mil presos em delegacias de polícia. Nesses lugares, e não é só no Rio de Janeiro, não é só no Espírito Santo, não, tem vários estados onde os presos não podem, eles ficam em pé, né, porque não tem lugar para eles se deitar, eles têm que se revezar lá, se quartear durante o dia para ficar 2 horas deitado. E não é mais deitado no chão, eles já estão tendo que se deitar em redes, não é pela cultura do Norte e do Nordeste. Aqui no Rio de Janeiro, tem cadeias públicas que eu vi, onde, no Paraná, para não só levar o Rio de Janeiro, em Minas Gerais, onde estão botando redes, porque no chão não tem mais lugar, eles ficam em pé. E não ficam assim 3, 4 dias, às vezes 4, 5 meses. Aí, lá pelas tantas, um vai dormir, e aí dorme na rede, que é o espaço encontrado nesses lugares. Então, nós também temos, né, há que se investir nisso. E agora os governos estão atentando, inclusive o meu governo, do qual eu faço parte, né, o governo federal, agora deve liberar, aliás, liberou, o Congresso vai votar em breve, um recurso extraordinário para gerar 40 mil vagas, para tirar pelo menos dos 56 mil presos em delegacias de polícia. O DEPEN vai repassar em torno de 505 milhões de reais para gerar vagas para 40 mil presos e retirá-los dessas cadeias medievais, que são as delegacias, e que também em muitos presídios do Brasil se verifica isso. Bom, então esta é uma providência que tem que ser tomada. Nós temos que investir em penas alternativas, né? O Brasil tem investido muito em penas alternativas. O Brasil, desde a mudança do Código Penal, já em 77, depois de 84, nós temos introduzido as penas alternativas no Brasil, penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade, mas aí ocorre uma coisa interessante. Faz 15 anos que nós temos penas alternativas de forma mais efetiva, com a 9.099, lá de 95, depois em 98, depois em 2001, com legislações avançadíssimas em termos de penas alternativas. Nós chegamos hoje, poucos países do mundo têm a possibilidade de pena não privativa de liberdade como o Brasil, né? Até 4 anos, o sujeito sendo primário, tendo bons antecedentes, tal, ele pode cumprir pena alternativa. Só que não diminuiu. Nós investimos isso. Hoje nós temos, ano passado, em torno de quase 600 mil pessoas cumpriram ou penas alternativas ou medidas despenalizadoras, como suspensão condicional do processo, transação e outras providências despenalizadoras,
Mas nós continuamos prendendo o mesmo número de gente. Nós temos aumentado, em média, 25 mil presos por ano no Brasil. Né? Nós teríamos que construir 50 penitenciários de 500 para 500 vagas todos os anos no Brasil, para atender só a demanda do que aumenta todos os anos. Então, porque eu falei nas penas alternativas, porque essa foi a grande novidade de 15, 20 anos atrás. Ah, não, nós não vamos parar de botar tanto pobre na cadeia, vamos parar com essa desumanidade, agora vamos criar uma legislação de penas alternativas, porque só o ladrãozinho, autor de furto, etc., não vai mais para a cadeia com as penas alternativas. Mas não adiantou nada, quer dizer, tem pena, se praticam, né, se aplicam as penas alternativas, mas continuamos botando o mesmo número de pessoas na cadeia. Em parte, porque aumentou muito os traficantes de drogas, o crime de drogas, tem aumentado o assalto, o homicídio está mais ou menos estável, e aí nós temos uma outra questão, né, perversa, porque não mais que 5% dos homicídios no Brasil vão até o judiciário, não chega a ser mais do que 5%. Tá? Só que chega até o Poder Judiciário, porque hoje em torno de 80%, 70% dos homicídios, a autoria não é conhecida, a polícia não descobre a autoria de 70% dos homicídios no Brasil, praticamente. Desses, 5% chegam ao Judiciário. Tem um Estado brasileiro que tem 4 mil homicídios sem inquérito instaurado. O CNJ descobriu isso ano passado, o Conselho Nacional de Justiça. Um Estado brasileiro, Estado pequeno, tem 4 mil homicídios, só tem o boletim de ocorrência. Não tem. Você quer inquérito instaurado. Agora vejam se isso começa a funcionar. Aí como é que ficam as cadeias também. E ainda as cadeias ainda estão sublotadas, estão nessa situação, mas nós temos... e por que não se descobre hoje tanto homicídio? Por causa da droga, né? O que aumentou a criminalidade, o que gera. E é isso que tem que ser discutido. Eu sei que se nós liberarmos a droga, nós teremos problemas. Né? Nós teremos problemas. Vai aumentar o consumo, sem dúvida. Agora, o mal que causa a proibição das drogas, e é isso que nós temos que a sociedade deve avaliar. Porque 70% dos homicídios hoje são cometidos por causa da droga. Briga por ponto, não pagou R$10 que devia lá para um crack, ou para uma cocaína, uma maconha que comprou. 70% dos crimes cometidos de homicídio são em razão da droga. E por isso eles não são descobertos. Porque não tem testemunha e as testemunhas não querem contar o que viram. Não é culpa da polícia. A polícia vai lá, faz o que pode, investiga, chama os vizinhos, ninguém viu nada. Ninguém quer ver nada. Imagina, os caras vão se meter. E, em regra, nessas disputas por droga, o coitado do cara que morre ou que mata, são uns guri que também a sociedade lá, não, tirando o pai e a mãe dele, que tem um afeto, né? Mas o resto da sociedade, bom, mataram esse cara, ele só incomodava mesmo. É duro dizer isso, mas é assim que é, a realidade é assim que funciona aí. Né? Eu fui promotor do júri em Porto Alegre muitos anos, fui promotor no Grande Porto Alegre, no júri, e é assim que funciona isso. Né? Então, se a droga não fosse um acontecimento criminal, nós talvez tenhamos mais consumidores de droga no Brasil, mas nós teremos muito menos criminalidade no Brasil, com certeza. Né? Teremos muito menos corrupção, né? Também, com certeza, se um dia nós liberássemos a droga. Mas eu sei que esse é um mito impossível, né? Ninguém vai tão cedo, não vamos tomar essa medida sensata. Né? E não adianta só liberar no Brasil, teria que se liberar em toda a América Latina, né? Porque não adianta liberar num país, não liberar no outro, porque o tráfico, aí nós viraríamos fonte produtora, ou de outra forma, teríamos de qualquer modo também. E outro grande medo das pessoas é que se liberar o tráfico, o que as pessoas que traficam vão fazer? Né? Vão viver de quê? Vão trabalhar no outro dia? Olha, a grande maioria das pessoas que traficam não vão fazer nada, vão comprar droga só. Porque eles traficam para comprar droga, para manter. São os pobres diabos esses que estão na cadeia, essa grande parte. Né? Os outros talvez, enveredam para assalto, sei lá. Bom, mas vamos ao monitoramento, então.
E agora eu encerro, porque monitoramento não tem muito para falar, viu, pessoal? É um tema chatíssimo. Mas então, essas outras coisas também são chatas, mas eu tento com isso levar, convencer que há críticas ao monitoramento, né, mas que nós temos que tomar esse caminho. Monitoramento como uma outra forma alternativa de direito penal. Este é o caminho que o Brasil deve tomar. O Brasil, vocês viram agora em junho, foi aprovada uma lei que teve vários vetos do presidente da República. Esta lei era um projeto de lei que se tornou, 175, se tornou a lei 12.258, que diz que poderá o juiz, né, aplicar o monitoramento eletrônico. Ela é bem singela, nos casos das saídas temporárias para os presos semiabertos e nos casos de prisão domiciliar. Aqui em São Paulo, por exemplo, há muitos anos não tem regime aberto. Os presos que são condenados por regime aberto vão para casa, regime domiciliar, né? Isso já há bastante tempo, por falta de vaga, por falta de albergues. O Estado aqui prioriza, então, o semiaberto e o fechado. Então, esses casos que o juiz decreta prisão domiciliar, eu entendo que, então, aí poderá receber o monitoramento eletrônico. E aqueles presos que saem fins de semana, aquela saída temporária da LEP lá, também poderão ser monitorados. E vejam que nenhuma dessas providências vai resolver o problema de falta de vagas na cadeia, pelo contrário. Elas vão exasperar mais a questão, né? Mas foi isso que o Congresso aprovou, porque é isso que a sociedade brasileira quer. Elas vão tornar mais... Nós vamos ter mais problemas de superlotação se nós não gerarmos mais vagas. Porque em torno de 20%, numa visão muito otimista, dos presos do semiaberto foge nessas saídas temporárias no Brasil. Mas uma visão extremamente otimista, né? Então, nós teremos 20% a mais de presos que antes tinham, lamentavelmente, mas a fuga esvaziava um pouco o sistema. Esses presos, ser monitorados, agora não vão mais fugir. Então, é uma providência que, na verdade, vai inchar mais o sistema. Mas ela tinha que ser tomada, realmente. Isso a sociedade quer, e a sociedade tem esse direito, e os governos têm que dar esse retorno e prestar esse serviço. Que não é possível o semiaberto se tornar. Porque a gente faz um direito penal no Brasil, se for analisar, meio de brincadeira, né? Meio de brincadeira. Porque tem um estado aí, eu não vou dar o nome desse estado, não é São Paulo, um estado onde não tem semiaberto. Então o cidadão, tem 2 estados, e não são estadozinhos, assim, não é grandes, mas estados médios. O cidadão é condenado num homicídio doloso, que a pena pode ser de 7 anos, 7 anos e meio, ele vai para casa. Ele seria o semiaberto. Como não tem semiaberto, ele responde: prisão domiciliar, o senhor tem que ficar em casa. Fiscalização zero. Um roubo, né, um assalto, uma mão armada, que o cara não seja primário e tal, ele vai ficar também, vai pegar 5 anos, 4 meses, 6 meses, ele não vai cumprir pena, vai para casa. E então esse direito penal de brincadeira, realmente, a gente, analisando essas questões, quando eu dizia que 20% dos presos do semiaberto fogem, eu posso quase lhes garantir que é uma estatística muito falha. Quase todos fogem. Porque esses 20% é assim, eles calculam em cima a média dos que saem hoje e não voltam, né? Aí 80% voltam. Só que semana que vem, não vão fazer a estatística, aí saem 10, não voltam. Eu administrei o estado do Rio Grande do Sul, no sistema prisional, de 99 a 2002, e lá, ao final do ano, quase todos tinham ido embora. Quase todos tinham ido embora. E falavam com secretários de outros estados, quase todos vão embora. Ou, quando tem a saída temporária, não voltam, né? Metade volta, quando volta, em flagrante delito. Lamentavelmente é isso, volta porque cometeu outro crime. Então, por enquanto, o monitoramento vai evitar tanta fuga, né, e vai inchar mais as cadeias. Essa é
Esse é o resultado, mas vejam bem, eu não estou criticando isso, né? Nós não podemos criticar providências de Estado que digam que as pessoas comecem a cumprir pena, melhor. É esse o dever, e é esse o serviço, é isso que o Estado deve corresponder em relação à sociedade. Agora, outros países já estão, porque o monitoramento, então, eu não vou fazer, vocês já leram, já ouviram a história dele, começou em 1984, porque teve um juiz que estava assistindo o filme do Homem-Aranha, aí não sei o que ele viu, ele começou lá na Flórida, isso todo mundo já leu, eu não vou repetir para vocês a história. Então ele começou a aplicar lá na cidade dele, primeiro contra em razão de violência doméstica, monitorar o cidadão lá que batia na mulher, depois evoluiu. A Suécia, a Inglaterra, né, começaram a implementar isso, sempre para crimes de menor importância, bem para cuja solução para nós temos já nas penas alternativas, vejam bem. Né? Nos outros países, o monitoramento tem sido usado como uma medida alternativa para crimes de menor importância. No Brasil, para crimes de menor importância, nós temos penas restritivas de direito e prestação de serviço à comunidade, ou transação penal, ou cesta básica, várias outras hipóteses. Nós já temos isso no Brasil. Então, o que nós estamos estudando lá no Ministério da Justiça no DEPEN? Estamos pegando as legislações de vários países, né, e adequar à realidade brasileira. Nós temos que pensar também, não é em esvaziar a cadeia, né? Nós temos que pensar em que todos os setores da vida se beneficiaram pela tecnologia, todos. A medicina, a educação, o nosso dia a dia, nosso conforto, nosso desconforto, o trânsito e tal. Né? O trânsito se beneficiaram da tecnologia. Então, o direito penal também pode se beneficiar disso. Né? Os fóruns se beneficiaram com cibernética, com computação, com tudo isso. Então, uma forma disso é o uso do monitoramento eletrônico, que é um socorro que a tecnologia pode prestar ao direito penal. Nós podemos aplicar, como, por exemplo, Portugal já está aplicando, para presos provisórios. Né? Determinados crimes, no Brasil, nós temos 44% dos presos são provisórios. Né? Nós podemos aplicar em presos provisórios. E se for aprovado o novo Código de Processo Penal, e outro projeto, que é apenas uma aprovação parcial, que é o projeto que já está desde 2001 tramitando, aí desde logo lá acrescenta um inciso ao artigo 139 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que uma das medidas cautelares, né, passíveis de ser aplicada é o monitoramento eletrônico. Isso talvez seja aprovado até no próximo esforço concentrado. Então, a partir daí, se poderá aplicar para presos provisórios também. Né? Se diminuir esse número de presos provisórios com a possibilidade do monitoramento eletrônico. E alguns países estão fazendo antecipação do livramento condicional através do monitoramento eletrônico. O cidadão que foi condenado a 18, 15 anos, tem bom comportamento, etc. Aí, bom, o senhor pode sair 1 ano antes, 2 anos antes, o senhor se compromete a usar essa pulseira. Né? Mas, detalhe importante, esses países estão fazendo o seguinte. Primeiro, o cidadão ele sai, mas ele tem que ter um trabalho. Né? Ele não vai ficar 24 horas em casa durante 1 ano, porque não dá. Não funciona. Né? A gente pensa muito, não, vamos botar uma pulseira, uma tornozeleira e mandar o cara para casa. Ele vai enlouquecer. Imagina o cara ficar 1 ano dentro de casa, ou ele vai pedir para voltar para o presídio, porque no presídio ele tem uma vida social lá, etc. E nós temos que pensar no nosso perfil, né? Nós temos que pensar no perfil dos nossos presos, que moram em barracos, em bairros, né, com poucos recursos e tal. Imagina um cara, né, às vezes ele tem um conflito lá na vila dele, no bairro dele, fica complicado e complexo ele ficar na sua casa. Então, nós temos falado muito no Brasil um monitoramento, né, mas nós temos que ter muita cautela com ele, muita cautela. Ele é um meio, é uma ferramenta importante. Nessa questão aí, já na Lei 12.258, ele vai atingir essa finalidade de conter mais os presos semiabertos e os de prisão domiciliar. Agora, na evolução dele, nós temos que pensar que ele é uma forma alternativa de direito, de exercício, de aplicação de direito penal, mas que ele
ele sim pode ser uma providência, vamos chamar ressocializadora, ou não dessocializadora. Por exemplo, se um cidadão está trabalhando, né, tem emprego, sustenta a família ou não, e vai preso. Por que metê-lo numa cadeia? Né? Ele vai continuar trabalhando, vai dormir em casa. Né? Hoje a tecnologia é assim. Olha, a central detecta, né, eu não estou dizendo que ele vai botar uma pulseira e vai sair mundo afora, não. Ele vai trabalhar, ele vai ficar lá na empresa, no trabalho dele, depois, tal hora, ele tem que estar em casa. Tudo isso é perfeitamente aferível, detectável. Ele não pode fugir disso. Então, essa sim também é uma providência que pode permitir, né, em benefício da sociedade, esse cidadão não vai perder o emprego. Ou, se ele quiser antecipar a condicional dele, ele tendo um trabalho, vai se monitorar o trabalho. Porque esse negócio de trabalho de preso, vocês têm que ver um filme, tem que ver. Eu aconselho todo mundo aqui que tem interesse, tanto que estão aqui nesse dia frio, por esse tema de cadeia, assista o filme O Profeta. Não tem nada a ver com o profeta bíblico, o profeta, aquele livro do Gibran, Khalil Gibran, uns anos atrás. É a história de uma cadeia na França. Esse filme foi muito premiado, ganhou um prêmio no Festival de Cannes, em 2008, na França, ou 2009 mesmo. É um filme que é um retrato fiel do sistema prisional. E o que surpreende a gente é que uma cadeia na França é igual a uma cadeia no Brasil. Que as coisas lá não funcionam como não funcionam no Brasil. A questão que eu falei do trabalho. Aqui no Brasil acontece assim. Desculpe, no Rio Grande do Sul. Eu estou há 3 anos já no Departamento Penitenciário Federal, mas eu prefiro falar né, quando eu digo essas coisas mais diretas e de experiência, lá no Rio Grande do Sul. O João passa para o semiaberto. Aí ele diz, bom, o juiz diz para ele, se o senhor já arrumar um emprego, o senhor pode, eu lhe dou, o senhor só dorme no presídio, como se fosse no aberto. E quase todos os presos arrumam uma carga de trabalho que geralmente é uma oficina mecânica. Né? Geralmente. Não sei se aqui em São Paulo é assim. Não. O senhor trabalha com as... Não. Geralmente é uma oficina mecânica. Né? É carta de emprego. Aí o cara junta lá, o juiz... Pá. Como não tem fiscalização, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul hoje tem 30 mil presos, na época tinha 15, 16 mil, há 10 anos atrás, tem 3 pessoas para fiscalizar, no estado inteiro, se os presos estão ou não trabalhando. 3. Geralmente um está de férias, o doente, então sobra 1 ou 2. Então é uma piada. Né? O direito penal tem muito de piada aqui no Brasil. Só que na França, eu fui ver, é a mesma coisa. O cidadão lá arruma a carta de emprego, ele dá um dinheiro para o dono da oficina, e o dono da oficina dá a carta de emprego, estou trabalhando na oficina. E por que sempre é oficina mecânica? Né? Por que é oficina mecânica? Não é porque os mecânicos são bandidos, coisa assim. Isso é da natureza da sociedade. Porque se alguém for fiscalizar, o mecânico diz assim, o João trabalha comigo, sim, mas ele saiu prestar um socorro agora. Ele não está aqui, ele foi, né? Porque o mecânico permite isso. Ele nunca está lá, ele nunca está mesmo. Ele sai, ele vai... Né? No caso desse presídio da França, o cara era obrigado a sair, conseguir a carta para ele, até outros presos influentes, para ele continuar traficando drogas. E no Brasil é mais ou menos assim também, lamentavelmente. Ele tem que continuar no métier, né? Porque o presídio é superlotado, etc. Ele tem que continuar. Então, se geralmente é o mecânico ele tem a desculpa, não, ele teve que sair prestar um socorro, inclusive ele nem volta para cá, ele já vai direto para o presídio, a 7, porque é longe. Mas onde é que é? Eu não sei, porque atender os celulares, olha, vou prestar um socorro. Eu também não posso saber, nem tem por que saber. Né? Então, lá na França é igual, tudo é igual. Tem o cara que domina a cadeia, que é o preso que tem mais, né? Então, a cadeia ela tem uma universalidade de conhecimento. Eu pensava que a França, o berço do iluminismo, etc., lá as coisas funcionassem, mas esse filme é fiel à realidade também, funciona mais ou menos assim. Então, nós temos que, de fato, partir para essas novas tecnologias, né, percebendo não só os problemas de superlotação também, né, que custam muito caro, e
especialmente porque cadeia, cada vez mais nós temos que ir restringindo, né? Nós temos que ir restringindo para crimes mais graves, porque é um negócio que não deu certo, mas é necessário, né? É necessário, a civilização ainda não achou, né, quando a pessoa comete fatos graves, crimes graves, né, evidentemente, e não é, a teoria é o seguinte, é vingança social mesmo, não é para outra coisa, cadeia, né? Não é que nós que trabalhamos com direito penal, a raça humana, quando começou, né, fica muito feio a gente combater o crime com outro crime, né? Então a gente tinha que se sofisticar com teorias. Começou teoria normativa, psicológica, estrutural, funcional do direito penal, teoria do crime, etc. Toda esta grande produção de conhecimento que nós tivemos, o que é bom, a curiosidade sempre é essencial para a raça humana, e que na realidade, né, que a realidade, na verdade, é essa. As sociedades, não, nós queremos que as pessoas com medos crimes graves sejam presas. O legislador faz isso. O legislador, muitas vezes, nunca leu nem a capa do Código Penal, mas é ele que faz a lei, né? Ou nunca, exatamente. Né? E esse, como disse um colega meu, eu estudei direito, a gente estudou direito penal na faculdade, na época, o Nelson Gria, Aníbal Bruno, e o diabo. Aí eu fui ser promotor lá no interior e o inspetor Erotildes, com um canetaço, derrubava todas as minhas teorias lá, quando no inquérito arrolava a testemunha A em vez de rolar B, etc. e tal, que essa é, de fato, a realidade do direito penal no mundo inteiro. Bem, eu me coloco à disposição, senhores e senhoras, para eventuais perguntas, mas é isso que eu queria deixar, então, como minha mensagem aqui. O monitoramento eletrônico é uma forma que o país deve buscar, também de exercício de direito penal, mas não é a parafernália que se pensa, não vai ser solução, não vai esvaziar a cadeia, né? Vai ser um recurso tecnológico que nós temos que usar, mas não é só botar a pulseira e mandar o cara para casa, né? Tem toda uma estrutura, esse cidadão, dependendo, ele vai ter que precisar um apoio psicológico, então talvez não seja tão barato quanto você pensa. Onde está funcionando, tem toda essa estrutura, doutor Humberto, que a gente tem estudado nos Estados Unidos, funciona, em Portugal tem funcionado, a Colômbia não está funcionando, a Argentina já faz quase 20 anos e também não funciona, porque não cuidaram em dar essa estrutura, que é possibilitar que esse beneficiado possa estudar ou vá trabalhar e que tenha um certo apoio psicológico, logístico para ele, né? Que não na primeira ruptura dele, porque muitos fogem, saem da área, e onde não tem esse anteparo de serviços de assistência social, de psicologia, de assistência familiar ou outros relacionados à individualidade ou à individualização da pena dele, não tem funcionado. E para funcionar realmente isso não é tão simples quanto você pensava, inclusive quanto eu pensava, mas é uma hipótese, é uma forma e nós temos que investir nela para resolver problemas nossos, de começar a resolver no Brasil nossos problemas de direito penal e, quem sabe, um dia também resolver problemas de segurança pública no país, né? Obrigado pela oportunidade.